Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos trazer o resumo completo do capítulo desta segunda 14 de julho da novela Vale Tudo. O sol do final da tarde se infiltrava pelas cortinas de linho claro da sala de Celina, desenhando linhas douradas sobre o tapete antigo de motivos orientais. Heleninha estava recostada no sofá, os olhos fixos num ponto vago da parede, segurando uma taça de vinho pela haste, enquanto Eugênio folheava um exemplar do Jornal do Brasil, fingindo atenção nas manchetes. A quietude, no entanto, era apenas superficial. O ar estava carregado de tensão, como se palavras não ditas flutuassem entre eles. "Você percebeu?" perguntou Heleninha, virando-se repentinamente para o marido. Sua voz tinha um tom incisivo, atento, diferente do usual. "O quê?" Eugênio desviou o olhar do jornal e a encarou, já sabendo do que ela falava. "A Celina. Desde que voltamos daquele almoço, ela tá estranha. Nervosa, evasiva, inventando história demais. Aquilo do telefone tocando e ela dizendo que era engano. Você viu como ela quase deixou a xícara cair quando a gente falou do Marco Aurélio?" Eugênio suspirou, largando o jornal sobre a mesinha de centro. Aproximou-se da esposa e sentou-se ao lado dela, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Eu percebi, sim. E tem mais. Ontem à noite, quando eu saí do escritório, vi ela conversando com um sujeito dentro de um carro preto parado na esquina. Ela disfarçou quando me viu. Disse que era o motorista de uma amiga. Mas tinha algo naquele homem." Heleninha estreitou os olhos, com a mente já fervilhando. "Você acha que tem alguma coisa a ver com o Marco Aurélio? Vai ver, ela tá tentando proteger ele. É o que mais me preocupa, Helena. Ela tem esse jeito manso, maternal, mas quando se trata daquele sujeito, ela perde completamente o juízo. Sempre foi assim. Ela sabe de alguma coisa. Eu tenho certeza. E tá escondendo." Heleninha se levantou, andou de um lado pro outro pela sala. "A Celina nunca mentiu pra mim assim descaradamente. E agora, de repente, vive tropeçando nas próprias palavras. Isso não é só preocupação de mãe. Ela tá encobrindo alguma coisa muito mais séria." Do outro lado da cidade, no luxuoso escritório da Tomorrow, Renato encarava a parede de vidro com vista para a enseada de Botafogo. O mar calmo parecia zombar da tormenta que se instalava em sua mente. O contrato com a TCA era sua última chance. A empresa que ele ajudara a erguer com tanto esforço estava à beira do colapso. E Marco Aurélio, com sua pose altiva e sorriso cínico, sabia exatamente disso. "Então é isso, Renato?" Marco Aurélio cruzou os braços, recostado na poltrona de couro ao lado da mesa. "Ou você aceita as minhas condições, ou assiste a Tomorrow afundar." Renato passou a mão pelo rosto, exausto. A camisa de linho claro estava amarrotada, e os olhos denunciavam noites mal dormidas. Ele sabia que ceder seria o mesmo que se ajoelhar diante de um canalha. Mas também sabia que centenas de funcionários dependiam daquele contrato. Famílias inteiras. A empresa era mais do que um negócio, era um legado. "Você me obriga a aceitar um acordo imoral, Marco Aurélio. Aumentar a margem de lucro deles, repassar tecnologia da Tomorrow, ainda por cima esconder dados do conselho. Isso não é negociação. É chantagem. Palavras tão pesadas, Renato. Prefiro chamar de jogo de mercado." Marco Aurélio se levantou, dando uma volta pela sala. "Você é um homem inteligente. Um idealista, sim, mas sabe que idealismo demais quebra empresas. Veja como a TCA se reergueu. A gente joga com as armas que tem." Renato fitou o chão por alguns segundos antes de responder. "Eu vou assinar. Mas que fique claro, isso me envergonha. E um dia, Marco Aurélio, um dia você vai pagar por tudo que fez." Marco Aurélio apenas sorriu, satisfeito, e estendeu a mão. Renato apertou sem força. Saiu do escritório sentindo o peso do fracasso dobrar os ombros. Na paladar, o aroma de ervas frescas e pão recém-saído do forno dominava o ambiente. Raquel, de avental branco, revisava a planilha de custos da nova filial Compoliana, que organizava uma pasta de recortes e matérias de jornal sobre a empresa. O movimento cresceu muito esse mês, Raquel. E com a inauguração da nova loja, a visibilidade aumentou ainda mais. "A gente tá na mira da imprensa. Só ontem foram 2 repórteres querendo entrevista." Raquel largou a planilha e se recostou na cadeira, pensativa. "É por isso mesmo que a gente precisa pensar além, Poliana. Estamos crescendo, mas precisamos cuidar da nossa imagem. Não é só vender coxinha ou quibe. A marca Paladar agora tem peso. Já pensou em contratar um assessor de imprensa?
Poliana assentiu, animada. Eu pensei sim. Tenho até alguns nomes. Um deles é o Ricardo Ventura. Ele trabalhou com a Cacau Show. Ajudou na expansão deles no Sudeste. Sabe como lidar com mídia, rede social, essas coisas modernas. Ótimo. Marca uma reunião com ele. A gente precisa de alguém que entenda a alma do nosso negócio, mas que também saiba como colocar a gente na vitrine certa. A imagem é tão importante quanto o tempero. Com certeza. A gente vai fazer barulho do bom. Nesse momento, o celular de Raquel vibrou. Era uma mensagem de Ivan. Ela franziu a testa ao ler o texto. Bartolomeu saiu da TCA. Murmurou. Como assim? Isso muda tudo. Poliana levantou os olhos, surpresa. Ué, mas ele era um dos sócios fundadores, não era? Era. E também o único que, até onde eu sabia, fazia frente ao Marco Aurélio lá dentro. Se ele saiu, é porque algo muito grave aconteceu. Ou, ele foi forçado a sair. Você acha que isso tem a ver com o contrato da Tomorrow? Eu não acho, Poliana. Eu tenho certeza. O saguão do aeroporto Santos Dumont estava movimentado, mas nada parecia mais radiante do que o sorriso de Maria de Fátima ao cruzar as portas automáticas com uma mala caríssima na mão e óculos escuros enormes escondendo metade do rosto. Ao lado dela, Afonso vinha um pouco mais discreto, de camisa clara e um blazer de linho despojado. A viagem à Bahia tinha servido mais do que como um descanso. Havia sido estratégica. Ai, Afonso, eu tava com tanta saudade do Rio, disse Fátima, olhando em volta com o entusiasmo típico de quem volta de férias e sabe que será notada. Mas foi ótimo a gente ter viajado juntos. Você viu como todos os nossos planos caminharam bem? Caminharam sim. Mas não vamos esquecer que tem muita coisa para resolver aqui ainda. Afonso falava baixo, com um olhar um pouco desconfiado. Claro, meu amor. Mas agora eu tô cheia de energia, pronta para conquistar tudo que é meu por direito. Ela virou-se para ele com um sorriso malicioso. E isso inclui você. Afonso corou levemente, tentando disfarçar o incômodo. Fátima, a gente conversou sobre isso. Eu ainda tô lidando com o fim do meu casamento com a Solange. As coisas não são tão simples. Ah, mas elas vão ser. Você vai ver. Com um pouquinho de esforço da minha parte. E um tantinho de sorte. Eles seguiram em direção à área de desembarque, sem perceber que, ao longe, uma figura discreta os observava de trás de uma pilastra. Era Freitas, o eterno escudeiro de Marco Aurélio, que já preparava um relatório mental para seu patrão. Horas depois, já em casa, Raquel recebia a visita de Ivan. Ele trazia no rosto a expressão séria de quem carrega verdades difíceis. Eu ainda tô tentando entender o que aconteceu de verdade, disse ele, sentando-se à mesa da cozinha, enquanto Raquel servia 2 cafés. O Bartolomeu saiu mesmo da TCA? Saiu. Entregou a carta de renúncia e se recusou a dar explicações. Mas tem boato de que houve uma discussão feia entre ele e o Marco Aurélio. Algo sobre ética, contratos, desvio de verbas. E você acha que ele foi ameaçado? Não me surpreenderia. O Marco Aurélio tá mais poderoso do que nunca. Agora, com a saída do Bartolomeu, ele praticamente manda sozinho na TCA. E isso é perigoso. Ele tem sede de controle. E gente assim, nunca se contenta com pouco. Raquel fitou a xícara por alguns segundos, os dedos tamborilando no pires. A gente tem que ficar atento. Ivan, muito atento. Porque eu conheço o Marco Aurélio. E ele não vai parar enquanto não tiver tudo, inclusive o que não lhe pertence. Mais tarde naquela noite, no apartamento de Celina, a atmosfera era silenciosa, mas os olhos de Heleninha não paravam. Depois do jantar, ela esperou a mãe se recolher, e foi até o quarto dela, batendo suavemente. Mãe, posso entrar? Celina, que estava sentada à penteadeira, virou-se com um leve sorriso. Claro, minha filha. Que foi? Eu queria conversar. Sério. De verdade. Eu e o Eugênio. A gente tá preocupado com você. Celina tentou manter a serenidade, mas suas mãos tremeram levemente. Preocupados. Por quê? Porque você tá mentindo, mãe. E eu não entendo o motivo. Helena, como você fala assim com sua mãe? Porque eu te conheço, mãe. Desde que nasci. Você nunca foi boa para esconder as coisas. E dessa vez, tá na cara. A senhora tá acobertando o Marco Aurélio, não tá? Celina engoliu em seco. Evitou o olhar da filha. Ele ainda é meu filho, Helena. Mas ele não é o mesmo homem que era, mãe.
O Marco Aurélio tá envolvido em coisa pesada, em esquema sujo. Ele pode destruir muita gente. E a senhora, com esse amor cego, só tá ajudando ele a continuar. Celina chorou silenciosamente, sem dizer uma palavra. Heleninha se aproximou e a abraçou. Me conta, mãe. Por favor. A gente pode te ajudar. Mas não assim, não escondendo tudo. A velha senhora apenas balançou a cabeça, derrotada. Tem coisas que uma mãe nunca quer admitir, minha filha. Nunca. E no fundo daquele abraço, Heleninha soube. A verdade era muito mais feia do que ela imaginava. Fique ligado para mais emoções nos próximos capítulos de Vale Tudo. Se você gostou do resumo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal. Até a próxima!